Essa é antiga, mas eu tenho também. Todos os meus registros estão nelas, é só agora o último que está na digital. Vamos lá. Enquanto a gente vai fazendo as partes técnicas aqui, fica bem ok? Eu queria ler para vocês, rapidinho, aqui eu encontrei a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Não deve ser a última versão, mas aqui diz assim: todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Todo homem, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho. E essa parte também, eu gostei. Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana. Eu amo essa frase. O trabalho traz dignidade e enobrece o homem. Exatamente. Por isso, nessa tarde, a gente já há vários meses, a gente vem trabalhando junto, a Letícia, eu e outros amigos queridos, para nós conseguirmos encontrar e levantar questionamentos a respeito da dignidade da pessoa com deficiência. Como alguns de vocês sabem, eu tenho um filho que trabalha. Ele é uma pessoa com deficiência, é um adolescente, e ele é autor de livros. E ele tem planos de continuar trabalhando com isso. Mas o que o mercado diz a respeito disso? Né? Então, vou me apresentar rapidinho, e aí a Letícia vai poder ficar livre aí para falar com a gente. Meu nome é Adriana Barros, eu sou mãe do Arthur, um adolescente com autismo. Nós somos da cidade do estado de São Paulo. Temos uma editora para poder editar os livros dele e de outras pessoas. E nós temos um projeto com o nome Esperança de um Mundo Inclusivo. E nós trabalhamos para isso. E nós acreditamos nisso. Quero que a minha amiga se apresente e falar que é uma honra estar com ela aqui. Por favor, Letícia, fica à vontade. Ótimo. Bom, meu som tá bom. Eu queria saber se meu som tá bom. Acho que tá legal. Tá dando para ouvir? Precisa aumentar? Vamos ver se alguém pode se manifestar, pessoal. Aí. Olha, sou PCD e trabalho com inclusão e diversidade. Bem-vinda! Que bacana. Boa tarde. Bom, vou me apresentar, então. Se o som estiver ruim, vocês comentam aí, né? Fazem os seus comentários, né? Sou Letícia, sou pedagoga, trabalho com o mercado de trabalho, faz 4 anos, vamos dizer assim, né? Efetivamente, 4 anos. Entrei nesse mercado de trabalho para pessoas com deficiência, foi muito por acaso, né? E logo que eu entrei, eu me apaixonei pela área e eu fui de curiosa mesmo. Não fiz nenhum curso, não me especializei em nada. Entrei com a cara e com a coragem e fui enfrentando aí os desafios, né? Fui aprendendo um pouquinho. E como sempre, a gente está sempre buscando e aprendendo um pouco sobre essa área, porque é uma área muito recente, muito nova e pouco se sabe ainda, mas que está tendo uma abertura bem legal na atualidade, principalmente nas empresas que buscam a diversidade e inclusão, né? Então, que tem essa política de diversidade e inclusão, né? Então, isso é muito bacana. Mas não fiz nenhum curso, todo mundo pergunta, você se especializou em quê? Eu falo, não me especializei em nada. Eu lembro que minha coordenadora do meu trabalho, que eu comecei com pessoas com deficiência, ela me falou assim, para trabalhar com pessoa com deficiência, você tem que ter disponibilidade de alma. E é isso mesmo, é uma disponibilidade de alma, não é nada além disso. É você estar aberta, você poder abrir seus olhos, seu olhar, suas ideias, né? E aí você entrar nesse mercado aí de trabalho, nesse mundo de diversidade e inclusão. Então, isso é a minha trajetória no mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Foi pela curiosidade. E faz 4 anos já.
Nossa, eu acho que eu acredito muito em chamado, sabe, Letícia? Sim. Essa semana a gente soltou um vídeo sobre o processo criativo e de produção dos livros do Arthur. Enquanto nós preparávamos o vídeo, o Júlio, que é o pai do Arthur, meu esposo, e eu, nós vimos que coisas que nós aprendemos bem novinhos, né, faz tempo, o Arthur faz também. E coisas que nós aprendemos, nós podemos usar para ajudá-lo também. Então, eu creio muito em chamado, eu creio muito que nós temos propósitos e cada um de nós é muito importante para que as coisas aconteçam, se desenvolvam, muitas pessoas possam aprender, a gente possa trabalhar. Eu acho que o propósito é bem forte. Por isso, Letícia, eu quero te perguntar, queria que você contasse um pouquinho sobre uma empresa que você me fez conhecer que se chama Abrace. Se você puder falar um pouquinho sobre o seu trabalho lá, por favor. Ah, legal. Então, foi assim, em 2016, eu me mudei para São Paulo, eu sou de Bauru, interior de São Paulo, fiz pedagogia na Unesp, né, lá em Bauru, fiz os meus 4 anos lá, e sempre atuei na área do terceiro setor, né, e teve um ano que eu eu vim para São Paulo, trabalhei numa instituição, depois eu saí, voltei para Bauru. Quando eu cheguei em Bauru, eu falei, não é isso que eu quero voltar para São Paulo, né? E mandei meu currículo aleatoriamente para essa instituição, que é a instituição Abrace, a Associação Abrace. E aí eu fui convidada para trabalhar lá, e comecei o meu trabalho. Comecei meu trabalho com alfabetização de jovens e adultos com deficiência intelectual, né? E aí foi muito bacana, porque a gente começou um trabalho bem simples. Eu lembro que até a minha diretora falou assim para mim: olha, não tem fórmula, você faz do jeito que você acha que tem que ser. Falei, então tá bom, vou do meu jeito. E comecei. E uma das coisas que até escrevi, que a gente, lá na associação, pensa em publicar um livro, e até escrevi isso, foi que não existe métodos, não existe uma receita pronta. O que existe é você ter o respeito e o vínculo com as pessoas com deficiência, né? Eu acho que isso é o principal de tudo. Quando você transmite o seu respeito, quando você cria um vínculo com essa pessoa, é assim, instantâneo a resposta deles também. É bem produtivo, né? E aí eu, com muita curiosidade nessa área, eu até lembro que uma vez nós estávamos numa reunião e nos perguntaram, né, como que vocês fazem para saber sobre as pessoas com deficiência? Aí eu falei, eu coloco no Google e vou procurando, vou fazendo pesquisa. Aí a diretora deu risada, né, porque assim, é muita curiosidade de quem está entrando hoje na área, né? Você quer saber qual deficiência que a pessoa tem, qual particularidade que a pessoa tem, mas não, é a vivência. Você vai acompanhando, né? Você vai convivendo com as pessoas e vai acompanhando. E o principal de tudo isso é você abrir os seus olhos, né? Você expandir os seus olhares, né? E você além dos paradigmas. É você não ter nenhum preconceito, né? Porque o nosso preconceito é aquilo que a gente não conhece, é o desconhecido, é aquilo que você não tem informação, né? Então, quando eu passei a conhecer as pessoas com deficiência, como eu comecei a atuar com elas, tal, fui conquistando com o meu jeito, e elas também, com o jeito delas, a gente foi se descobrindo, né? E teve um momento em que eu fiquei interessada por essa área de orientação para o trabalho, então eu fiquei responsável pelas atividades, pela oficina de orientação ao trabalho. Lá na associação, a gente só trabalha com jovens e adultos a partir de 14 anos de idade, e o mais velhinho lá, acho que já deve estar com 50 anos de idade, né? E conforme... É ótimo, já estamos partindo para os idosos já. E aí, depois que comecei esse trabalho, eu fui me inteirando um pouquinho sobre as questões de RH, sobre as questões da lei, de pessoas com deficiência na empresa, né? Então, fui fazendo isso aos poucos, né? Até que as empresas começaram a nos procurar,
porque elas procuravam no site trabalho com pessoas com deficiência e encontravam a nossa associação. E aí eles nos procuravam e falavam assim, e aí, como que é esse trabalho de vocês, coisa e tal. E foi super bacana, porque daí eu fui me aperfeiçoando na área, fazendo curso, fiz um curso no Senac, que é excelente, muito bom, eu recomendo para todo mundo, que chama trabalho, agora esqueci, não, práticas inclusivas, tá? É no Senac, eles dão um curso aqui em São Paulo e um em São Bernardo, mas eu só consegui a vaga em São Bernardo, então era toda sexta-feira à noite, sábado de manhã, eu ia até São Bernardo, saía do trabalho e ia lá, para fazer as práticas inclusivas. Lá eles são super renomados na questão do trabalho com pessoas com deficiência, e eles têm muitos materiais. Sem contar que lá eles aceitam pessoas com todos os tipos de deficiência, então não tem problema nenhum, né? Então é bem bacana. E aí lá na associação a gente começou o nosso trabalho. O mais bacana é que lá nós tivemos também uma parte que eu acho que é o principal para as empresas, dar palestra dentro das empresas, né? As empresas dão essa abertura também, para a gente poder falar um pouco como que é esse processo de inclusão. Porque não é simplesmente assim, vou lá, contrato uma pessoa com deficiência, né? Não é simples. A gente precisa conhecer um pouco, ter algumas ferramentas, ter algumas mudanças comportamentais dentro da empresa, para a gente poder fazer essa contratação. Senão vai ficar difícil, né? É óbvio que qualquer funcionário é uma caixinha de surpresa, com deficiência ou sem deficiência. Mas, com deficiência, a gente sabe que tem pessoas que ainda se chocam. Né? Então, é sempre uma caixinha de surpresa. Mas, olha, não é nada diferente que um funcionário comum. Óbvio que algumas pessoas têm as suas particularidades em relação a questões de epilepsia, remédios, né? Tem essas pequenas questões, mas que são ajustáveis, né? Agora, questões comportamentais, a gente precisa desenvolver, tanto na pessoa com deficiência, quanto com o profissional de RH e aqueles profissionais que lidarão diretamente com a pessoa com deficiência, né? Então, lá na associação, a gente não só trabalhava com orientação ao trabalho, a gente trabalhava com outras oficinas para desenvolver nessas pessoas todas as habilidades e competências. Então, por exemplo, lá tem oficina de papel reciclado, porque é uma linha de produção, para as pessoas com deficiência entender o que é uma linha de produção. A gente trabalha com música, teatro, artes, para as pessoas irem perdendo suas vergonhas, seus medos, suas inseguranças, né? A gente trabalha também com a produção de materiais de mosaico, né? Então, cada um no seu estilo, na sua particularidade, no seu tempo, isso é muito importante, vai fazendo as suas produções, né? Então, conforme o seu perfil, a gente também vai colocando nessa parte aí do mercado de trabalho. Então, lá na associação, se a gente parar para pensar, é um trabalho por completo. A gente lá consegue trabalhar desde a pequena produção, com materiais, as questões comportamentais e as questões pedagógicas, né? Então, esse é um trabalho completo, que no final, isso são subsídios, são recursos que nós fornecemos a pessoas com deficiência, para ela poder entrar no mercado de trabalho, né? E a gente trabalha dessa forma. E o mais importante, a nossa parceria, que a gente conta muito, é com a família, né? Que é um desafio. Desafio, nós, super mães, Exatamente. Queremos super proteger. Conversava essa semana ainda com uma amiga, para a gente, quando é que os pais, a família da pessoa com deficiência, como faz para enxergar o momento de dar um passinho atrás? O momento de deixar a pessoa com deficiência realmente crescer e poder aí, aplicar aquilo que nós temos, que a gente prepara. Por exemplo, o Arthur, em casa, ele ajuda a fazer arroz. O Arthur faz várias coisas em casa. Ele não faz só desenho, livro, histórias. Ele arruma a cama dele, arruma o quarto dele, ele passa aspirador. Ele faz, né, ele guarda a roupa dele, sabe dobrar. E eu quero prepará-lo
para ele ser autônomo, ter autonomia. Mas será que eu, como mãe, vou realmente conseguir enxergar o momento de dar um passo atrás? A Letícia tem umas histórias boas, né? Sobre família. Assim. Nossa Senhora, muitas memórias. É um dos nossos desafios. Eu sei que essa é a nossa segunda pergunta, mas eu vou fazer um link, né? É um desafio, porque a expectativa da família, o olhar da família, é um olhar completamente diferente meu, que é um olhar profissional, né? O olhar da família é o olhar de proteção, é o olhar dos cuidados, né? Então, a família tem aquela que protege demais, né? Que se envolve muito e que ainda é um bebezão, né? Ah, meu fofinho, vem cá. E tem aquela família que fala, não, eu quero soltar, quero que ele comece a se virar e tudo mais. Mas também tem família que fala assim, não, eu quero que ele já pegue o ônibus amanhã. Não é assim, né? É todo um processo, tanto com a família quanto com a pessoa com deficiência, né? Às vezes a família está preparada, mas a pessoa com deficiência não está preparada. Então a gente tem que enxergar os dois lados. Às vezes a pessoa com deficiência está preparada, mas a família não está preparada. Então, assim, são os dois lados. O mais importante é, desde o começo, estimular. E aos poucos, fazendo as tarefas de casa. Com as tarefas básicas de casa, com certeza ele já vai ter autonomia para poder desenvolver outras atividades no final, quando ele crescer, no final da sua infância, no final da sua adolescência, quando se tornar adulto, né? O mais importante é assim, que a família visualize as competências que essa pessoa tem, as habilidades que ela tem, né? Então, por exemplo, eu tenho vários jovens que não são alfabetizados, mas conseguem pegar ônibus. Ai, como que ele conseguiu pegar esse ônibus? Como que ele sabe que o nome do ônibus é esse, né? Porque ele decorou o formato dos números. Não porque ele sabe os números, mas ele sabe o decorado, o desenho dos números, né? Então, isso é que é a diferença. Então, vocês vão começar a enxergar qual que é a habilidade da pessoa com deficiência. Ah, ele é mais visual, ele é mais auditivo, né? Então, a gente tem que ir pegando essas pequenas particularidades de cada um e ir fazendo. Isso é um grande desafio, não só para a família, mas para os profissionais que alfabetizam, para os profissionais que estão nas aulas de inclusão, nas escolas, porque é bem assim, é particularidade de cada um, né? E aí você vai dando o seu jeitinho. É óbvio que, assim, eu conheço famílias que foi liberando aos poucos e tiveram ajudas de profissionais incríveis. Um grande exemplo, tá? Eu tive um jovem com síndrome de Down, que ele ia, a mãe morava muito distante da associação, e ela tinha que levá-lo para a associação, deixava ele na associação, voltava para casa, ia trabalhar, buscava ele na associação, voltava para casa. Ela passava mais tempo dentro do ônibus do que trabalhando, porque ela era autônoma, do que trabalhando, e era uma renda que ela precisava muito, do que outra coisa, né? E aí ela falava, olha, quero muito que ele trabalhe, mas como que vai ser? Eu vou ter que levá-lo ele para a associação, vou ter que deixar ele no trabalho, do trabalho eu vou ter que voltar, buscar ele na associação, era assim, uma loucura, né? E aí ela contou com um serviço que acontece nas UBSs, que é um serviço de acolhimento que existe, e esses serviços são profissionais fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, que eles vão na casa da pessoa, tá? Esse é um programa do SUS, tá? Não é pago, nada. E ele vai na casa da pessoa e começa a ensinar coisas básicas, como, por exemplo, escovar os dentes, arrumar a cama. E aí, essas pessoas foram acompanhantes dele durante um período para ele aprender a pegar o ônibus, pelo menos, da associação até o trabalho, né? E aí aconteceu várias coisas, né? Por quê? Porque é um imprevisível, que acontece com todo mundo. Como, por exemplo, estou lá escutando minha música, esqueci, passou o ponto, o que eu faço agora? Perto e desço no próximo ônibus, eu vou saber voltar, né? Então, isso foi tudo ensinado para ele, né? Mas aí, durante esse período, teve muitas histórias, como, por exemplo,
Olha, ele já saiu faz tempo da associação, mas ele não chegou no trabalho. E agora, onde que ele tá? Aí a gente aciona até o FBI para ir atrás da criatura, né? Aí depois a gente descobre que estava brincando lá nos games do shopping, que estava tudo certo. Só não chegou no trabalho. Teve uma história também, Letícia, que você dividiu nos nossos encontros, né? Palestras que nós já fizemos juntas. Essa questão de preparar os colegas de trabalho, o ambiente de trabalho, a empresa também tem que se preparar. Sim. Foi um caso de um aluno seu, né, que foi trabalhar no McDonald's e coincidiu de ganhar muito peso. Sim, exatamente. Exatamente. O que acontecia? Essa jovem, ela foi trabalhar no McDonald's e ela, toda vez que ela fazia uma atividade legal, que era certa, ela ganhava um milkshake. Ganhava uma batata frita. Melhor coisa do universo, né? Eu ia amar, no caso, trabalhar nesse lugar. Aí, o que aconteceu? Ela tem a deficiência, que é a síndrome de Down. A síndrome de Down, ela já tem uma tendência da obesidade, porque eles não têm o controle do prazer, né? Dos estímulos do prazer, né? É difícil para eles controlarem. Então, por exemplo, a comida é uma fonte de prazer, então quanto mais eles se alimentam, mais eles conseguiam ter prazer, vamos dizer assim. Então, para ela, era a coisa mais incrível, quando ela fazia perfeitamente o trabalho, ela ganhava um milkshake, era muito legal. E aí ela foi ganhando peso. Peso, 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 peso. Até que a gente chegou na empresa e foi entender o que aconteceu. E aí a gente falou: olha, é super bacana, só que recompensa, você teria que dar essa recompensa para todos os seus funcionários, né? Não só para uma funcionária, só porque ela tem deficiência, né? E sem contar que isso não é uma forma de você. Acho que aqui no Instagram deu uma paralisada. Aí, voltei. E também a gente também. Deu certo? Voltou? No Instagram, vamos ver se eu consigo. Vocês estão vendo a Letícia no Instagram? Eu sei que no YouTube tá tudo bem. Não. Será que... Problemas técnicos, gente, só um momento. Tá, vamos ver o que dá para fazer. Isso. Essa história é muito boa. Eu não sei porquê, não. Peraí. Eu coloquei perto aqui, só um momento. Que pena, gente. Não consigo colocar. Vamos ver. Peraí que o Júnior vai me ajudar aqui. Tá ok. Enquanto isso, a gente tá gravando no YouTube, viu, gente? Depois vocês podem migrar para lá. O chat está lá funcionando. Pode mandar umas perguntinhas. Oi, Gorete. No YouTube é Adriana Barros Autismo. Eu acho que é até mais simples lá a conexão. Não cai nem nada. Aqui, ó. Olha lá. Enviei uma solicitação lá no Instagram. Ela enviou uma solicitação. Vamos ver. Vamos arrumar aqui o cabelo. Acho que agora vai. Gente, de manhã eu fiz um vídeo convidando vocês, eu tava igual os youtubers falam, na humildade, sem um pingo de maquiagem. Não tá, né, gente? Tem que, né? Não, isso é real. A Ivete Sangalo ontem tava de pijama, Adri. Então não tem problema. Não tá carregando aqui no meu Instagram, gente. Tá com problema, acho que alguma conexão. Não tá. Mas estão te ouvindo bem. Então gente, dá uma esticadinha lá no YouTube. Adriana Barros Autismo. Isso, acho que no YouTube tá funcionando legal a imagem. Que pena. Oi, Lígia. Mas pergunta super sobre
tá escutando pelo menos a Letícia. Vocês estão ouvindo, né? A Letícia, ela vai continuar. Essa história é muito boa, gente. Como nós temos leis que nos amparam, mas a gente também tem que começar a mudar nossas atitudes, aprender. O pessoal ouve, mas não vê. Isso, eles estão te ouvindo bem, Letícia. Então, ótimo. Então, eu vou continuar aqui a história. E aí, vocês me escutam e me vejam lá no YouTube. Isso, esse que é combinado. Então, vamos lá. E aí, essa história foi que essa jovem com deficiência, toda vez que ela fazia a coisa certa no trabalho, limpava lá, deixava tudo bonitinho, ela ganhava de recompensa um milkshake, uma batata frita, né, um sorvetinho. E aí, ela foi ganhando peso, né? E a gente foi ficando preocupado, né? Falando, nossa, né? Tá ganhando muito peso, principalmente para uma pessoa que é síndrome de Down, que a gente sabe que não tem aquele limite, né? Eles têm a compulsividade, então a gente precisa também colocar um limite. E muitos deles nascem com algum problema cardiológico, e aí qualquer coisa também poderia prejudicá-lo. Então, fui até a empresa e conversei. Perguntei o que estava acontecendo, né? E eles foram bem sinceros. Toda vez que ela faz uma coisa certinha aqui no trabalho, a gente dá um sorvetinho para ela de recompensa, né? Falei, nossa, tudo de bom esse trabalho, né? Mas se for dessa forma, você tem que dar para todos os seus funcionários, né? Ou não só isso, né? É um desserviço, porque se você acha que você está ajudando a pessoa com deficiência dessa forma, mas não, você está fazendo um desserviço, você está prejudicando a saúde dela. Aquilo que você acha que você está fazendo bem, você está prejudicando, então isso não é bacana. Então, assim, por mais que a gente tenha leis, por mais que a gente tenha todo não vou falar método, porque como eu já disse no começo, não existe método para isso, mas nós estamos amparados por uma lei, a lei da pessoa com deficiência, mas mesmo assim as pessoas ainda não conseguem lidar, que é o mais importante. A lei é aquela coisa que está escrito, a prática é diferente, né? Mas a gente não pode deixar de estar sempre respaldado por ela, né? Isso é o mais importante. Acho que uma das coisas importantes também, Andri, é a gente falar um pouquinho das cotas, né? Porque o pessoal fala assim, mas por que só agora eu vejo pessoas com deficiência, né? Primeiro porque a lei da pessoa com deficiência, ela é muito recente, ela é de 2008. E a gente pouco sabe da nossa Constituição, que é de 88, que faz 30 anos. Imagine de uma lei aí que tem 10 anos, 12 anos, né? É pouquíssimo tempo, né? Mas aí vem as cotas para nos auxiliar nisso, né? Aí você vai me falar assim, Letícia, então assim, eu tenho uma empresa e eu sou obrigada a contratar uma pessoa com deficiência? A partir de 100 funcionários, você tem 2% de porcentagem para a cota, tá? Então, eu tenho uma empresa com 100 a 200 funcionários, eu tenho que completar minha cota com 2% com pessoa com deficiência. Qual deficiência, Letícia? Qualquer uma, tá? Física, intelectual, auditiva, não, qualquer uma. Tudo bem? Isso não tem problema. Agora, o mais importante. Tá bom, Letícia. Eu contrato uma pessoa com deficiência. Aí vem uma fiscalização. O que realmente vai ser válido? O laudo médico. É o laudo médico que vai validar que a pessoa tem deficiência ou não. Então, toda pessoa que tem deficiência, quando ela é contratada, ela passa pelo médico do trabalho, tá? E aí, esse médico do trabalho vai dar o laudo para ela. Outra coisa muito importante que a gente já conversou sobre isso lá na palestra. A pessoa com autismo, ela não era considerada pessoa com deficiência para a cota de mercado de trabalho, para a empresa, né? Foi em 2009, se eu não me lembro, 2010 que ela foi considerada, né? A lei que equiparou a pessoa com autismo à pessoa com deficiência é de 2012, a lei Berenice Piana. Isso. Aí ela começou, a pessoa com autismo, então, começou a ter os direitos da pessoa com deficiência. Antes disso, não. Por quê? Porque antes as pessoas consideravam que a pessoa com autismo era uma pessoa com deficiência mental e não intelectual. Para as pessoas entenderem um pouquinho, a deficiência mental é aquela deficiência que todos nós podemos ter, como, por exemplo, a depressão,
Isso é uma deficiência que vem da nossa mente, do nosso psicológico. A pessoa com autismo, ela foi considerada depois uma deficiência intelectual e não mental. É a mesma coisa que a pessoa com esquizofrenia. Ela não é uma pessoa com deficiência intelectual, e sim com deficiência mental. Mas as consequências da esquizofrenia pode ser que ela venha ter um prejudicial no seu intelecto, e aí ela se torne uma pessoa com deficiência intelectual, tá? Então, eu vou contratar para minha empresa uma pessoa com deficiência. Ela tem esquizofrenia, Letícia, tá certo? Primeiro, a gente precisa saber se essa esquizofrenia tem consequência uma deficiência intelectual. A partir disso, a gente pode contratá-la para ser uma pessoa com deficiência na sua empresa, tá? Então, isso é uma das coisas muito importantes que as pessoas têm que ter em mente. Primeiro, saber quais são as deficiências que devem ser contratadas e vão ser contabilizadas como cota, né? E também, o mais importante, o laudo médico, para realmente validar que essa pessoa tem uma deficiência e ela pode ser contratada. Muito bom. Excelente, Letícia. Nossa, muito bom essas explicações. Como é bom a gente poder ir aprendendo. Uma das frases que eu gosto de falar, referente ao nosso projeto Esperança de Mundo Inclusivo, é: o caminho para o mundo inclusivo certamente passa pelas vias da informação. Exatamente. Nós acreditamos que a informação derruba preconceito, derruba o temor, né? Diminui, aumenta a esperança. Isso. Principalmente o preconceito, eu acho que é a parte mais difícil. Teve uma pessoa que fez uma pergunta, o Gilberto Assis. Uma pergunta para a Letícia. Letícia, pai. Eu acho que ele está puxando meu saco. É o meu pai, ele está puxando meu saco. Ah, que lindo! Muito bom, gostei. Ô, seu Gilberto, prazer. Ele pediu para perguntar sobre socialização, se é difícil socializar. Sim, é um dos nossos desafios também, né? Não só com a família, mas a questão da socialização. Por quê? Porque até alguns tempos atrás, a pessoa com deficiência, ela era vista como uma pessoa que era inválida, né? Ninguém dava credibilidade. Nos tempos mais antigos, Idade Média, alguns eram vistos como, foi amaldiçoado, né? Então a gente mata, porque foi amaldiçoado, não vai servir para o trabalho, não vai servir para nada. Então a gente mata e exclui ele da nossa sociedade. Ou, depois de um tempo, era visto como um anjo. Fui tão abençoado, ele é um anjo na minha vida e vou deixar ele guardado em casa. Então, a nossa cultura e a nossa história levou com que as pessoas com deficiências não fossem socializadas, tá? Então, a partir de agora, quando começam a se criar as leis, as cotas, a educação inclusiva, é que a gente começa a ver a circulação de pessoas com deficiência. É por isso que causa muito estranheza quando a gente vai ao mercado ou numa farmácia e é atendido por uma pessoa com deficiência. E muitas vezes tem pessoa que volta lá e fala assim: nossa, mas você trabalha mesmo aqui? Você trabalha? Você tem certeza? Você não está aqui só de passagem, né? Por quê? Porque é o estranho, né? E tudo isso vem junto com o nosso preconceito, que é o desconhecimento, né? Exato. A gente não conhece a pessoa com deficiência, então é muito difícil a gente socializar com essa pessoa, porque a gente não tem a convivência diária, né? E aí as pessoas, principalmente mais antigos, escondem essas pessoas dentro de casa, né? Então, assim, infelizmente, é o que acontece. E uma das coisas que é ainda muito difícil na socialização da pessoa com deficiência é que muitas empresas, quando vão contratar, elas preferem contratar aquelas pessoas com uma deficiência leve, como, por exemplo, não tem o dedo menor da mão, por exemplo, né? Um exemplo bem grotesco, assim, mas só para vocês entenderem. É uma deficiência mais fácil da gente lidar, né? Não, eu prefiro que vai ser cadeirante, nem que eu reforme tudo aqui no meu prédio para ele poder entrar na empresa, mas eu prefiro cadeirante, que é melhor, né? Dá menos trabalho para treinar, para aprender, né? Então, essa questão também envolve muito, né? As questões das empresas também não conhecerem as pessoas com deficiência intelectual
também dificulta o nosso processo de sociabilização com as pessoas. Sem tanto acrescentar. E essa questão da cultura, de ser cultural, nós não conhecemos a pessoa com deficiência e... Bom, o meu esposo, o pai do Arthur, meu esposo, ele é canhoto. Quando eu comecei a estudar as coisas do autismo, eu me deparei com isso, na questão cultural. Há 300 anos atrás, quando uma família tinha um filho canhoto, ele era queimado, era jogado na fogueira. Nossa, não era considerado mais que deficiência. Então, a gente cresceu numa sociedade onde tudo é feito para pessoas destras, que usam a mão direita. Eu conheci na universidade e era raríssimo ele encontrar um assento que tivesse o lado esquerdo para ele poder escrever. Então, é uma questão cultural, né, de a gente se acostumar ou não. Uma outra frase que a gente também fala bastante no nosso projeto é: até o dia em que diremos e nos perguntaremos, mas o que era deficiência mesmo? Porque se hoje ser canhoto não é mais deficiência, quanto mais informação, quanto mais nós evoluirmos na questão do respeito, de aceitar o outro, mesmo que ele não se pareça comigo, deixando de lado aí o narcisismo, né? Sim. Eu olhar para aquele que não é igual a mim, e o aceitar, o compreender, eu acho que outras questões hoje chamadas deficiência podem desaparecer, eu acredito, do dicionário de uma vez. Né? É exatamente isso. Na minha palestra, eu até uso aquela foto do baby dinossauro, que ele sempre fala, né? Não é a mamãe. Então, tudo aquilo que é desconhecido, que é o estranho, né? Então, quando o pai tentava o tratar bem, ele falava, não é a mamãe, não é a mamãe. É a mesma coisa. Quando chega o diferente, o novo, né? A gente tem muito mais a questão da rejeição do que da aceitação, né? Então, mas aí, a partir do momento em que você começa a conviver, começa a se inteirar, começa a respeitar, que é o mais importante, a gente passa a ver que a pessoa com deficiência é uma pessoa que tem as suas particularidades, né? Que vai ter os seus dias bons, como vai ter os seus dias ruins, até vezes até mais sincero do que uma outra pessoa, né? Eu lembro também de um caso de uma jovem que estava no trabalho e ela fugiu do trabalho, né? Bateu o ponto e fugiu do trabalho. O chefe, meu Deus, ela fugiu do trabalho, onde que ela tá? Onde que ela tá? Olha, eu não quero trabalhar. E encontrou, ela fugiu para... o trabalho dela é bem do lado da associação. E ela fugiu para a associação, né? Aí a gente comunicou, ela falou, olha, eu não quero trabalhar porque eu sei que hoje vai ter aniversário, eu quero participar da festa de aniversário. Então, quantas vezes a gente está no nosso trabalho, a gente fala assim, eu não quero estar aqui, eu quero estar fazendo outra coisa, né? A pessoa com deficiência, ela consegue ser sincera ao ponto de falar e fazer isso, né? Que a gente não mas a gente não faz, né? Então, conseguir trabalhar também com essas dificuldades, né? Eu até falo para o pessoal que é do varejo, das empresas que é do varejo, das empresas que são de vendas. Muitas vezes a empresa tem que bater a meta, né? Muitas vezes não, sempre, né? E coisa e tal. E aí ele falou assim, Letícia, como que eu vou cuidar de uma pessoa com deficiência aqui no meu trabalho, sendo que eu tenho que bater meta, sendo que no final do mês eu tenho que fazer isso e aquilo. E além de tudo, eu tenho mais outro profissional, né? Para estar atento e coisa e tal. Uma dica que eu sempre deixo também para as empresas e para os RHs, tá? E para as famílias também, que isso é muito importante. Procure sempre atrelar o trabalho da pessoa com deficiência com instituições que realizam o emprego apoiado. Emprego apoiado é um acompanhamento da pessoa com deficiência, vai ser sempre profissional acompanhando essa pessoa. A PAI faz esse trabalho, é muito bacana. O Ser Especial faz esse programa e é bem bacana também. A ASP faz esse programa. Então, assim, se vocês têm dificuldades, realizam esse trabalho junto com as associações. Por quê? Primeiro, vai ser um trabalho sério, tá?
E segundo, porque você vai ter esse acompanhamento, você vai ter esse feedback, e qualquer problema que você tiver, você vai conseguir resolver com outras pessoas, né? Então, Que isso é bem bom. Muito bom. Olha, Letícia, tem uma pergunta aqui da Raquel Bigas. legal. Ó, existem mecanismos que obriguem, ela colocou entre aspas, as empresas a desenvolverem essas pessoas? O que pode garantir a permanência e manutenção dela no mercado de trabalho? Muito bom, Raquel. Perfeita essa pergunta, porque é o que a gente mais sofre em relação à pessoa com deficiência. Não é só incluir. Incluir é ok, porque as empresas querem incluir por conta da cota. Porque se a empresa ela não cumpre a cota, ela é notificada, né? Notificada, ela paga uma multa, não é mesmo? E aí, muitas empresas também hoje, elas perceberam que, investindo nesse mercado, na diversidade e inclusão, elas começam a ter mais credibilidade, até mesmo nas questões do mercado financeiro, né? São empresas altamente reconhecíveis. Então, elas investem nesses programas. Mas o que fazer para retenção? Incluir é fácil, mas e aí? Como que é criado um mecanismo para que essas pessoas se permaneçam no trabalho? É uma dica que eu dou também, é a questão de procurar sempre um RH especializado nessa área. Por quê? Porque ele faz esse trabalho de acompanhamento também. Além dele, buscar pessoas com perfil profissional de acordo com a vaga que existe, ele vai fazer um acompanhamento também, tá? Porque o que acontece hoje? Eu preciso incluir. E aí o cara chega lá e fala assim, eu preciso de um cara PhD, pós-doutorado, com pesquisa em Harvard para ser, e ele precisa ter deficiência. Aí você fala, não, pera lá, né? Isso não existe, né? Então, o ideal é que as empresas, aí ao invés dela te dar a vaga, é você apresentar primeiro a pessoa com deficiência, quais são as possibilidades de trabalho que existe, e montar uma vaga para essa pessoa, certo? Por quê? Porque daí ela vai fazer esse trabalho e vai continuar com esse trabalho, né? O mais importante é você ter esse acompanhamento. Então, eu tenho uma empresa, que eu até fiz um curso lá, que é maravilhoso, que é a Talento Incluir, tá? É uma empresa de RH, que ela faz essa retenção e acompanhamento das pessoas com deficiência dentro das empresas, tá? Busquem, tem vários outros RHs aqui em São Paulo e Brasil afora, que realizam esse trabalho de retenção, de acompanhamento da pessoa com deficiência. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais. O pessoal está achando muito interessante. Que bom, gente, é verdade. Olha só, eu tenho uns cases, né, uns casos que eu vi. Tudo que eu vejo de trabalho, PCD, eu passo para a Letícia, né, Letícia? Eu vi um caso, por exemplo, de multinacional, que tem departamento onde eles preferem ter pessoas com autismo, por exemplo, devido ao alto grau de concentração que só eles conseguem, né? O tal do hiperfoco. Eu vi também um caso de um menino, acho que era do estado de Minas Gerais, um menino com autismo, e o hiperfoco dele, um deles, ou o único, era estudar e conhecer todos os semáforos da cidade que ele morava. Ele conhecia o trabalho, a hora, onde estavam todas as ruas onde tinham os semáforos. Ele foi contratado pela empresa, pelo Detran da cidade. Ótimo. Então, é maravilhoso você dar oportunidade para o talento. Nós sempre falamos sobre o hiperfoco do Arthur, né? E é uma maravilha você poder fazer aquilo que você gosta, que você tem segurança, e todo mundo tem a acrescentar. Exatamente. Todos têm a acrescentar. Exatamente. Isso é uma questão muito importante, porque é a questão da retenção também, da permanência, né? Uma vez eu tive um dos jovens que trabalhou em uma lanchonete, uma rede de lanchonete grande, né, daqui de São Paulo, e ele simplesmente colocava talheres no saquinho, né? Colocava o talher no saquinho plástico, né? E aí ele falou assim, que trabalho chato. E aí ele começou a fazer outras coisas, vamos dizer assim, algumas artes dentro da lanchonete, né? Ele vai buscar outras fontes de prazer, porque aquele trabalho não estava dando nenhum prazer para ele. Ele simplesmente ficava lá, colocando talheres no saquinho.
Isso não vai estimular nada, isso não vai desenvolver nada, nenhuma habilidade. Então, isso vai levar para que a pessoa com deficiência, ela faça outro trabalho, ela faça outra coisa. Como, por exemplo, tem muita questão da sexualidade. Ai, nossa, meu Deus, ele está se masturbando, o que eu faço? Por quê? Porque você, com certeza, não deu uma atividade prazerosa para ele. Você deu uma atividade chata, então ele vai buscar uma outra fonte de prazer, né? Então, assim, é muito importante você saber quais são as habilidades dessa pessoa, o que essa pessoa gosta de fazer, né? Eu já falei para a Adri, e fica uma dica aí para a galera, a La Casa de Carlota, que é uma casa especializada também em pessoas com autismo e com deficiência intelectual. São pessoas que têm habilidades em desenho, né? Então, essa empresa, ela é de designer. Então, a pessoa com deficiência, ela faz o desenho, depois que ela faz esse desenho, alguma rede grande compra. Eu já vi, por exemplo, a Natura comprou esses dias o desenho, a pessoa ganha, né? E aí é lançado esses desenhos nas embalagens da Natura, né? Ou seja, a pessoa está desenvolvendo aquilo que ela gosta, ela está trabalhando com desenho, com aquilo que ela gosta. Outra questão dos autistas, que eu acho que é super importante, e que está gerando muito trabalho para as pessoas com autismo, é a questão da tecnologia, né? Pessoas voltadas para esse mundo da tecnologia, mundo dos aplicativos, eles são muito concentrados e inteligentes. Então, assim, para desenvolver um software, para desenvolver algum aplicativo, as pessoas com deficiência são muito, principalmente com autismo, tá? É um foco muito grande, tá bom? Então, eu acho que é bacana vocês, pais, mães de autismo, estão procurando um emprego, vejam nessas áreas, tá? La Casa de Carlota e a Speciare, se eu não me engano, que é voltada para pessoas com autismo na área da tecnologia. É bem bacana. Tem até um evento que nós estamos de olho, né, Letícia, que devido a, como tantos outros, foi cancelado devido à quarentena, ao Covid-19. Espero que vocês estejam todos bem aí, né? Inclusive também o nosso evento, o ciclo de palestras, que vai acontecer quando tudo voltar ao normal. A Letícia é uma das palestrantes, o Arthur, meu filho, também vai estar presente. Nós vamos falar sobre mercado de trabalho com a Letícia, vamos falar sobre vida adulta com a Nath Souza, vamos falar sobre educação infantil. Vai ser muito bom, porque, gente, a informação derruba o preconceito e nos ajuda no caminho do mundo mais inclusivo. Por isso estamos aqui. Sim. Érica Fernandes, eu vou pedir para você entrar no YouTube. Entra lá no YouTube para me ver. Quero te ver lá no YouTube. Aqui no Instagram a gente realmente não conseguiu colocar minha imagem. Vai lá para o YouTube. Adri, passa o link aí do YouTube para a Érica entrar. Procura lá. A produção aqui vai escrever, vai passar o link, tá bom? Ai, você ótimo. clica lá, vai direto. Ótimo. Nossa, gente, coisa maravilhosa, né? Como é bom aprender. Sim, eu busco avidamente aprendizado. Eu jamais esperei que essa mania ou essa coisa boa de procurar aprender sobre diversos assuntos iria ajudar tanto ao meu filho. Sim, exatamente, Dri. Eu acho que na verdade, a questão da deficiência, a gente não pode só buscar nas universidades, né? A gente tem que estar buscando em outros espaços também, né? Porque na universidade fica muito para o meio acadêmico, né? E o meio acadêmico, sim, ele auxilia, com certeza, mas a questão... Sim, é necessário, mas a questão da prática e a gente poder falar um pouco da prática é o mais importante, né? Eu acho que fica acessível para todos, né? Tanto para as famílias, quanto para as empresas, quanto para as pessoas com deficiência. Então, eu acho isso muito legal, muito importante também. Outro ponto que eu ia falar do desafio, né, que a gente estava falando, falamos um pouco da socialização, que é um grande desafio, a permanência dessas pessoas no mercado de trabalho também é um desafio, a questão da família abrir a mente, pensar, expandir o olhar de que é possível também é um desafio,
Mas outro desafio também que eu coloco aí para a gente refletir um pouco é a nossa luta com as políticas públicas, né, para as pessoas com deficiência. Então, isso é um dos pontos muito importantes. A gente sabe que a pessoa com deficiência, ela recebe um benefício, que é o BPC. Todas as pessoas com deficiência têm esse direito, tá? E muitas famílias, elas falam, Letícia, eu não quero deixar de receber esse benefício por uma coisa que é incerta, uma coisa que eu não sei se vai dar certo. E depois, no nosso governo, para retomar esse benefício, que eu preciso tanto, porque eu tenho que pagar médicos, remédios para o meu filho, talvez demore muito para ter. Então, tem muitas famílias que não se arriscam por conta disso, né? Então, quanto mais a gente criar mecanismos, políticas públicas de expansão e vagas para pessoas com deficiência, melhor vai ser. E a partir do momento em que as pessoas passam a entender que o benefício é temporário, né? Elas param para pensar e falam, nossa, não, o trabalho, meu filho vai receber o 13º, vai receber férias, e o meu filho vai ter um trabalho, uma socialização, vai ter o contato com o outro, né? Que isso é o mais importante também. Porque, hoje em dia, as pessoas com deficiência estão vivendo muito mais do que os pais, né? Então, isso, as pessoas, infelizmente, é uma realidade. Felizmente, infelizmente para a família, mas felizmente, né? Para a nossa sociedade. Tem pais que estão indo embora e estão deixando seus filhos com deficiência. Então, a gente tem que deixá-los aqui com autonomia, né? Tem que deixá-los aqui com um aprendizado, né? Então, isso é muito importante. Também. E aí, mais perguntas? É algo que a gente pensa todos os dias, preparar para o amanhã. Gente, o amanhã será melhor. Políticas públicas, deixa eu ver. Olha, a produção está avisando que faltam 6 minutos. Aqui no meu falta ainda um pouquinho menos. E 6 minutos olha, para finalizar? eu acho que é menos. Deixa eu ver. Acho que falta no máximo 5. O meu está faltando também. 5 minutos. Muito bom, excelente, gente. Então, vocês estão tendo a oportunidade de aprender. Eu peço a vocês que espalhem isso que vocês aprenderam, porque quando você passa adiante a informação, você já está colaborando para um mundo mais inclusivo. Olha que coisa importante. Sim. Quem foi a pessoa que trouxe para a humanidade a realidade de que uma pessoa canhota não era contra Deus, que era o que era dito na época. Alguém trouxe. E olha só que maravilha, eu conheci meu esposo. E tantas outras pessoas canhotas que têm uma tendência artística mais elevada, que ajudam tanto a humanidade, né? Quantas pessoas podem colaborar? Então, passe adiante, sigam a Letícia, né? Queria que você deixasse depois aí como as pessoas te encontram. Sigam a gente, me sigam no Instagram, Drica_Barros_autismo, para eu ficar famosa? Não. Para você me ajudar no meu trabalho desse mundo inclusivo. Vai ser muito melhor. Me siga lá no YouTube, Adriana Barros Autismo. A gente fala sobre autismo, a gente fala de respeito, a gente luta por igualdade. Nós temos várias lutas, né? O Arthur ele tem que vencer os desafios do autismo, os desafios de ser uma pessoa da nossa raça negra, linda. Ele tem que vencer tantas coisas, social, mas nós podemos. Nós não podemos desistir, seremos todos vitoriosos, como? Através da educação, da informação, do respeito, do amor, tá bom? Quero deixar o meu abraço, falar que foi um prazer estar com vocês. E eu vou deixar, então, olha, gente, ciclo de palestras autismo. O evento vai acontecer, você vai aprender muito mais. Aí eu vou deixar, então, ainda com a Letícia, que foi uma honra, viu, Letícia, estar com você esse período. Ai, que bom, fiquei muito feliz em fazer. É sempre uma apreensão, né? Aparecer ao vivo, assim, né? Igual eu já disse, né? Ainda mais depois do show da Ivete na casa dela. Eu falei, nossa senhora, meu Deus, eu vou ter que aumentar aí meus telespectadores, como assim? Mas foi muito bom também. Eu acho que é uma forma informal da gente poder falar sobre o assunto e é acessível, é democrático, as pessoas entram e as pessoas se informam, né? Quero deixar aqui um beijo para a Juliana, minha querida aluna que está aqui, que entrou aqui no
no Instagram. O Fabinho, que entrou aqui, que eu estou morrendo de saudade desses meninos. Para quem não sabe, eu agora estou no projeto de aprendizagem, mas é importante deixar claro que, assim, é também uma maneira da gente poder estar tendo essa democratização das pessoas com deficiência nas empresas, porque a aprendizagem, ela conta como cota também para pessoas com deficiência, e o mais importante, família, não perde o benefício, além do salário, você fica com uma porcentagem do benefício, né? Então, além de você desenvolver uma autonomia na pessoa com deficiência, não tem idade, porque a aprendizagem até os 24 anos, mas a pessoa com deficiência na aprendizagem, ela não tem idade, tá? Pode ir quantos anos for, e o mais importante é o BPC e o salário, tá bom? Eu deixo um beijo para todo mundo aí, para minha família que me assistiu, para meus amigos, foi ótimo, e meu e-mail, eu vou pedir para o Júnior digitar, é leticiagvo@gmail.com. Pode enviar as dúvidas por lá e pode me seguir no Instagram, @lgabriele, e lá vai ter algumas informações bacanas, tá bom? L. Gabriele. Tchau, tchau. Tchau, um beijo para todos. LGVO. LGVO, Isso. LGVO. Isso, @gmail.com. Muito importante, gente. Nossa, foi excelente, Letícia, amei, viu? Ótimo.